Então, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast Empreender. Hoje com a Helena Santos, influenciadora, arquiteta, bailarina. A gente vai falar um pouquinho de cada coisa, tá? Roda a vinheta. Olá, pessoal! Mais um episódio do podcast Empreender começando por aqui. E hoje a Helena, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês, eu estou muito feliz de estar aqui, um pouco nervosa, Eu já falei pra ela que não precisa ficar nervosa. Mas ela vai contar aqui principalmente sobre a transição dela de carreira. E você que quer saber qual foi essa transição, assiste aí até o final. Né? Helena, conta pra gente aí como que foi, primeiro, né? Como você começou no ramo da arquitetura? Era um sonho que você tinha? Então, tudo começou ali na adolescência, que a gente fica muito naquela dúvida, o que a gente vai fazer? E eu sou uma pessoa muito expansiva, que gosta muito de tudo um pouquinho. Então eu ficava muito naquela dúvida, o que eu vou ser quando crescer? Ainda tinha aquela dúvida, né? Quando eu estava ali no finalzinho do meu ensino médio, que ainda não tinha aquela decisão, eu fiz um teste vocacional nessa época e ali me deu que eu gostava muito dessa parte criativa, que eu lidava muito bem com tudo que era relacionado ao criativo. Aí tinha ali algumas opções de profissão e uma delas era a arquitetura. E ali eu resolvi pesquisar o que é arquitetura. E ali eu comecei a ver uns pontos, né, que se identificavam comigo e falei, eu acho que é isso, vou seguir nessa área. E aí foi, quando eu entrei na faculdade, fiz ali 5 anos de faculdade, me formei, fiz algumas pós-graduações também na época e trabalhei ali com arquitetura em torno de 5 a 6 anos mais ou menos. E aí você descobriu que era uma coisa que você gostava mesmo? Quando chegou na metade da faculdade você falou, ai, agora eu preciso terminar porque eu já comecei. Não, durante a faculdade não, durante a faculdade eu realmente tinha aquela garra, não, eu gosto, eu vou terminar, realmente eu gostava. Mas eu percebia que cada profissão tem as suas ramificações, né? Sim. E eu percebia que a minha realmente era lidar com uma parte mais criativa. Tinham pessoas que, de fato, às vezes vai para um ramo mais teórico, que às vezes a pessoa quer dar aula, ou às vezes uma pessoa que, por exemplo, lida com a parte mais matemática, né, podemos assim dizer, que gosta de fazer cálculos, estruturas, e eu não. Eu sempre gostei mais da parte, vou lidar com decoração, vou lidar com a parte de pensar num ambiente de uma forma bem criativa. Era isso que eu gostava. E quando eu vim para o mercado de trabalho, na época, eu tentei continuar trabalhando dessa forma. Entendi. Só que às vezes a gente tenta uma coisa e não vai seguir naquele caminho, né? A criatividade dela era outra. Então, na realidade, aí quando a gente chega na realidade, não é só isso, né? Não é só o criativo, tem muito mais questões envolvidas, né? O trabalho com arquitetura, ele é um trabalho extremamente cansativo. Qualquer arquiteto que você for perguntar vai falar que passa muitas noites acordados, não só na profissão, na faculdade também já tinha essas pressões. Eu lembro que durante a faculdade com alguns colegas a gente fazia até rodízio para dormir. Tinha que fazer os trabalhos, a gente fazia rodízios para poder conseguir descansar e o trabalho ficar pronto ali até. É porque na realidade assim, né, lógico que a minha cabeça é leiga relacionada a isso, mas assim, quem vai te contratar, às vezes não vai te contratar só para aquela parte que você gosta, né? Não, você vai ter que fazer o todo. Exatamente. Aí que é o complicado. E não só como um todo, né? O problema, às vezes, é muito da questão da desvalorização. A pessoa não imagina também o trabalho que dá para fazer um trabalho de arquitetura, um projeto de arquitetura. Quantas vezes eu já não me deparei, quanto tempo você leva? 2 semanas? 1 semana para fazer? Não, 2, 3 meses em torno aí. Então, tive muito esse problema de desvalorização e essa questão do cansaço, da cobrança, da pressão que é você lidar com o sonho de uma pessoa e ainda ganhando muito abaixo do mercado e entre outras coisas também, né? E aí eu comecei a ficar um pouco desanimada com a profissão e realmente me perguntar se era isso que eu queria para o resto da vida. Se falar, você gosta de decoração ainda, você gosta de lidar com interiores? Gosto, mas não me vejo mais trabalhando na profissão.
Entendi. Aí, no caso, você fez essa transição da arquitetura para influenciadora, né? Para a parte do marketing em si, que você trabalha com marketing, que eu sei, e influenciadora também. Foi muito chamada de louca? Um pouco, porque a arquitetura ela é considerada uma profissão renomada, né? Isso que eu ia falar. Eu acho que as pessoas veem a arquitetura assim, nossa, ele é arquiteta. Ela fala assim, agora eu vou trabalhar no marketing. Hã? Como assim? Como? Mas sendo bem sincera, é porque na época que eu fiz entrar na faculdade, não era tão visado assim o marketing. O marketing ele não era tão falado nem da forma como ela é hoje. A questão do digital, que é muito presente, que eu gosto muito. Naquela época isso não existia tanto. Que foi o quê? Na época de 2012, 2013. Isso não era tão falado. A gente já tinha o Instagram, a gente tinha o YouTube. Mas o que era o marketing digital naquela época? Isso não era tão comentado, não era tão falado. Então, eu acho que nunca passou pela minha cabeça naquela época trabalhar com isso, né? Mas eu acho que hoje, se fosse assim, eu fosse a Helena com 17, 18 anos, eu já teria pensado, poxa, acho que eu vou fazer isso na faculdade. Eu teria já iniciado. Ou já entraria na faculdade fazendo, né? Já estava ali no ramo. É isso aí, exatamente. É o que acontece hoje. Eu já estou no ramo e hoje eu faço faculdade de marketing, né? Para complementar e aprender cada vez mais a área mesmo. É bem o oposto uma coisa da outra, mas hoje o marketing é muito visado, né? E, tipo assim, qualquer empresa que você vê assim, a empresa tá abrindo, já tá o Instagram dela lá, já tá a postagem, já tá anunciando as coisas que vão vir, sem nem começar a empresa ainda, né? Então hoje tem uma valorização muito grande relacionada a isso, né? Não, com certeza. Hoje em dia o marketing ele é essencial. Se você não tem marketing, o que vai ser da sua empresa? Sim, e edição de fotos, né? Eu sou professora e aí eu tô vendo agora, nesse finalzinho de ano, que abre os processos seletivos, processo seletivo para editor de vídeo. Exatamente. Aonde que a gente vai ver numa escola é esse tipo de cargo, né? Hoje em dia isso é cada vez mais comum. Inclusive eu já fiz muitos trabalhos freelancer com escola. Com a questão de edição de vídeo, de a criação de conteúdo para a escola. Não, então, tem uma escola que está agora em Nova Iguaçu, o processo seletivo é videomake e storytelling. Trabalho com isso também, Entendeu? faço isso, toda essa parte também eu faço isso, inclusive gosto muito, gosto bastante. Mas é porque o seu teste vocacional nunca esteve errado. Mas não tinha lá escrito, não tinha videomaker, naquela época não era escrito a criatividade dela não existia. A criatividade ela foi para um outro lado, ou melhor, tem várias opções que a gente pode trabalhar com a criatividade, só que era algo que não era falado, não existia da mesma forma como é hoje. E aí começou a se aflorar através como influenciadora, porque eu entrei ali como influenciadora no Instagram como hobby. Inclusive foi há muito tempo atrás, quando o Instagram era apenas foto. Naquela época que era só foto, foi dali que começou o start. Vocês lembram disso? Que tinha aquele filtrozinho, aqueles filtrozinhos vários. Filtro que detonava a gente já tinha. Era aqueles filtros vintage, era só foto, não tinha reels, não tinha muito mal aquele que era IGTV. Ainda nem tinha isso ainda, tinha muito mal história. Naquela época que iniciou a história. Foi ali que tudo começou. Eu acho que o boom do Instagram foi, acho que depois do Snapchat, né? Provavelmente, porque o Snapchat todo, tipo assim, todo mundo começou a ir pro Snapchat porque tinha filtro, porque tinha isso, porque tinha aquilo. E aí o Instagram começou a correr atrás. Exatamente. Então foi mais ou menos aí nessa fase que foi quando eu iniciei. Só que aí eu dei um tempo. Eu estava até dando um crescimento bom, naquela época era muito fácil crescer. Hoje em dia já não temos mais essa facilidade, o crescimento ele é muito mais difícil. Então naquela época eu tinha um crescimento maior, eu tinha mais seguidores. Só que eu tive que parar. Eu parei. Porque foi a época que eu me formei na faculdade e ainda foi uma outra questão da minha vida, que eu não consegui trabalho na época como arquiteta. Eu tentei trabalho na arquitetura, ainda não tinha cliente, então eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Então eu tive que fazer de tudo um pouco. Fui ser professora, que eu também sou formada no curso normal como professora. Fui trabalhar em loja, então trabalhei ali em escala 6x1, então
cadê o tempo de ser influenciadora? Eu não estava tendo, eu tive que abrir mão. Então abri mão por um tempo e aí nisso eu acabei acostumando. Os seguidores ali foram se perdendo, foram embora, né? Quem vai ficar no Instagram parado? Ninguém vai ficar no Instagram parado. E aí foi-se embora, e se passou muitos anos ali. Comecei a trabalhar com arquitetura, passou-se em torno de um ano, meio, 2 anos, comecei a trabalhar com arquitetura e foi. O Instagram foi ficando de lado. Passei a fazer outras coisas da minha vida. Até que eu comecei a sentir falta daquilo. Aquilo ali parecia que fazia um pouco parte de mim. A Helena que gosta de estar ali naquele meio. Faltava alguma coisa, né? E aí deu... Mas eu ficava assim, não, eu tenho que focar nisso aqui. Eu não posso dedicar a minha atenção para outra coisa. Eu tenho que me dedicar totalmente a isso aqui. Infelizmente eu tinha... A gente às vezes acha que está agindo errado, né? Exatamente. Eu falei, não posso desviar a minha atenção. Eu tenho que focar minha atenção na minha empresa, na minha arquitetura, que era isso que eu fazia na época. Até que me veio um convite para ser modelo com 2 lojas, com 2 marcas. E ali eu tive contato novamente com pessoas da área, né? Da área do digital, influenciadora, e era justamente para ser modelo de conteúdos para essas lojas. E aí eu voltei a ter contato novamente com essas pessoas. Eu falei, gente, eu tenho que estar nesse lugar de novo. Eu gosto de verdade de estar. Eu gosto de verdade de estar ali, só que aí dali eu não parei. Voltei a produzir conteúdo. Fui ali vendo realmente quais são os meus nichos, o que eu poderia, né, trazer. Eu realmente gosto dessa parte de lifestyle, de trazer dicas. E ali foi indo, participei de uma seleção de influenciadores, não sei se vocês conheceram, a Pri na Sua Mão, que era da Pri Peçanha, do apartamento. Sim. Era 401 nosso AP, não lembro muito bem o apartamento, não lembro. Ela mudou, agora hoje é só a Pri Peçanha. E aí dali ela trouxe dicas, e aí começou a alavancar. Eu falei, não, realmente, mesmo que eu não tenha tempo, de vez em quando tem que dar um jeito de estar aqui presente, porque é o que eu gosto. E aí nisso foi se passando o tempo e eu fui, né, acabando, ficando mal com a arquitetura. Eu falei, não. E as pessoas falavam, Helena, você faz isso aqui tão bem, você edita vídeo bem, você sabe lidar com essa parte tão bem, com essa área do digital, você está perdendo dinheiro. As pessoas não paravam de falar isso pra mim. Pessoas que eu conhecia, pessoas que eu não conhecia. Às vezes Deus manda os sinais, né? Isso, estava mandando sinais, mas eu me mantinha focada. Eu falei, não, já sou arquiteta, o que eu vou me meter nesse meio aqui? Eu fazia por hobby, mas aí a gente falou, você está perdendo dinheiro. Até que eu tive umas desilusões com a arquitetura, que eu falei, realmente, não tem mais como eu continuar assim, minha saúde mental não aguenta mais isso aqui. E aí eu falei, não, então tá, vou entrar no mundo do marketing, mas antes eu vou ter certeza, vou fazer um curso primeiro antes de entrar nisso de cabeça. E aí as coisas começaram a acontecer. Quando eu dei um start na minha cabeça, parece que uma chave virou. Eu lembro que você fez um cursinho, se formou, não foi? Me formei em social media. Foi ali que a chave virou. Parece que no mesmo dia que eu tomei a decisão, as coisas acontecem. Quando você realmente toma a decisão, o nome as coisas... é Deus. Você toma a decisão, Deus fala, é isso aí, minha filha, vamos embora. Agora sim, você tomou a decisão, agora vamos fazer as coisas acontecerem. E assim foi. No mesmo dia, eu falei, deixa eu procurar cursos para eu ver, fazer de social media. E eu comecei a pesquisar, só que eu não estava com dinheiro na época. Justamente, eu estava muito mal das pontas, estava desistindo da arquitetura, eu não tinha dinheiro. Eu falei, tá, eu vou me organizar então para fazer o curso. Até que uma amiga minha falou, Helena, tem um curso cedido pelo governo em tal lugar. Aí eu, é mesmo? Como é que faz? E aí fui atrás, de repente, no mesmo dia que eu tomei a decisão, eu estava matriculada no curso. Nossa, maravilhoso. No mesmo dia eu fui, me matriculei no curso e as coisas começaram a acontecer. Em 3 meses me formei em social media, teve formatura e tudo, foi uma coisa muito bacana. Aprendi, tive contato, fiz network também com professores, inclusive o coordenador, que é meu amigo até hoje, né? Então foi uma experiência muito boa e que também me deu start para iniciar. E com 2 semanas de formada como social media, eu comecei a trabalhar numa agência. Maravilhoso. Comecei a trabalhar numa agência de marketing, uma agência pequena, mas que me deu uma bagagem muito boa, né? Porque às vezes, mesmo que a gente saiba, a gente precisa ter ali uma experiência e entender como é que funciona
funciona de verdade. A gente tem a experiência de um jeito na nossa cabeça, mas quando a gente vai para a vida real é outra. Isso. E mesmo com as dificuldades, eu falei, realmente, eu gosto disso aqui. Eu gosto. E aí, enquanto estava na agência, eu decidi começar a fazer a faculdade de marketing para incrementar e abrir as portas cada vez mais. Isso aí. Estamos aí. Aí fiquei 10 meses na agência de marketing e eu só saí porque eu via que podia expandir, talvez ter um crescimento maior. E ali também, acho que em questão de semanas, me apareceu a oportunidade de estar como coordenadora de marketing da Secretaria da Mulher de Nova Iguaçu. E aqui estamos nós. Isso aí, todo um caminho. É todo um caminho. E não para, né? De tudo a gente vai de degrau em degrau e eu faço também os meus trabalhos por fora, faço como social media, sou videomaker, sou story maker. O negócio é esse, dia após dia estou crescendo, o crescimento continua todo dia, eu vou aprendendo mais todo dia, de degrau em degrau a gente vai crescendo e atingindo patamares maiores. E o que eu consegui conquistar em pouco mais de um ano, né, porque eu me formei em social media, se eu não me engano, ano passado em julho, início de agosto, mais ou menos aí. Olha só o quanto que eu já consegui conquistar, quando a gente decide, né, dar o primeiro passo e realmente falar, não, vou fazer diferente. Às vezes é tudo que a gente Às vezes precisa. também se posicionar, né? Se posicionar naquela área, porque a pessoa que está do outro lado já vai te ver com outro olhar. Isso, né? faz aí de maneira diferente. Exatamente, aí foi daí, acho que foi o ponto principal de mudança na minha vida. Eu acho muito engraçado que eu tive também muito medo de mudar por conta da minha idade. As pessoas falam, não, você é nova, mas a gente coloca uma pressão na nossa cabeça, né? Que até os 25 a gente tem que estar formado, tem que estar com a nossa casa, tem que estar com o nosso carro, não. E eu estava ali nos 29 anos me dando aquela coisa, meu Deus, eu vou trocar de área agora. Que loucura que eu estou fazendo. Eu já sou formada, tenho 2 pós-graduações, o que eu estou fazendo com 29 anos querendo trocar de profissão? E estou aqui com 30 e as coisas estão acontecendo, né? E pretendo não parar por aí, pretendo crescer mais, obviamente. Isso aí. Você normalmente flui mais quando você está num lugar que você se identifica melhor. Que você tá amando o que você está fazendo, né? Isso a aí. pessoa que está do outro lado vê. Eu até conversei com você um dia desse, não foi? Sobre os vídeos dela. Então, vale a pena vocês conhecerem. Vou estar colocando aqui, ó, o arroba dela, para você conhecer todo o trabalho da Helena, né? Ela faz dicas, tem dicas de viagem, tem dicas de lugares. Então já aproveita, já fui visitar uma cafeteria que foi dica dela, falei para ela, né? Então vale muito a pena você estar envolvido com o que você ama fazer. E você faz trabalhos particulares, como story making, como edição de vídeo? Faço. Não, faço sim, faço ali de acordo com a minha demanda, porque ainda, de certa forma, sou coordenadora de marketing. E aí, o tempo que eu posso, eu estou me dedicando a fazer isso. Se você tem seu evento, se tem a sua loja, você não gosta muito de aparecer, não sabe ainda editar vídeo para poder dar aquele up no seu perfil, ó. Fala com a Helena, chama no direct. E como influenciadora também, estamos aqui disponíveis também. Eu posso estar ali me apresentando, mostrando a sua marca. Mostrando a sua marca, ali ser a cara da sua marca, apresentar. Estou aqui também disponível. Isso aí. Oi, Helena, eu vou pedir para você agora deixar um recado para quem está nos assistindo e que também deseja fazer uma transição de carreira, tá com medo, né, do certo pelo duvidoso. Qual é a dica que você dá? Eu acho que é até assim emocionante para mim, porque realmente foi uma grande virada para mim do nada aos 29 anos, que muita coisa que eu decidi mudar na minha vida. Eu acho que o primeiro passo é realmente você colocar na sua cabeça que você pode. Porque eu achava que não podia aos 29 anos simplesmente mudar de profissão, porque não pode, porque é algo que a gente coloca de acordo com como a sociedade nos molda, né? Então, é você decidir que não, eu posso, eu quero, eu posso. Não só como na profissão, mas em qualquer coisa na sua vida. Porque eu me encontrei como bailarina aos 29 anos. Algo que falam que você só pode ser quando criança. Que você só pode iniciar quando você é criança, no máximo quando você é adolescente. Não.
Aos 29 anos eu decidi iniciar como bailarina. Então, tudo a gente pode, independente da idade, das condições, é só a gente querer realmente ter essa mudança de mentalidade que a gente consegue. Olha aí, gente, que dica de ouro pra vocês, viu? Então, assim, gente, não desista. A gente tem que quebrar, né, esse paradigma da sociedade, que tudo tem limites. Os limites que impõem pra nós somos nós mesmos. Então, assim, a gente tem que furar essa bolha do limite, né, e encarar nosso sonho. Se você tem um sonho, vai. Isso aí, às vezes a gente que é o nosso próprio inimigo, a gente que cria essas sombras, essas trevas. Cria de que a barreira, né? Isso aí, essas barreiras, essas amarras de que a gente não pode. Na verdade, a gente pode sim. A gente, na verdade, está mais preocupada até com o que as pessoas vão pensar, como as pessoas vão reagir a isso. Mas o que importa é você. Você está feliz? É o que você quer? Então, só vai. No meu perfil agora eu falo isso, né? Tem muitas coisas que as pessoas falam assim, é o inimigo da tua alma, é você mesmo. O inimigo da tua alma é você. É isso aí. Então, quando eu falo de inimigo, é inimigo da alma. Isso aí. Bota ele lá, ó, bota uma caixinha, guarda ele e vai na fé. Quebra essas correntes, quebra essas amarras e vai. Eliana, a gente agradece pela sua presença aqui. É um bate-papo bem rapidinho, mas para você falar um pouco de você, o pessoal te conhecer o seu perfil, tá? E a gente vai agora para os nossos patrocinadores, que são aquelas empresas, aquelas marcas empreendedoras que dão maior força para esse projeto renascer a cada dia, né? Então, eu gostaria de falar da MF Automotivo, que você precisa cuidar do seu carro, né? Você sabe que está chegando uma época de férias, vai botar todo mundo aí no carro para viajar, né? Vai se programar para passear, mas você precisa olhar pneu, alinhamento, balanceamento. Então vai lá na MF que você vai ter um tratamento especial. E quando você sair da MF, corre lá na DP Autopeças, já com o seu orçamento na mão, e escolhe todas as peças. Lá são peças de qualidade, nacionais, importadas, aonde você vai sair com todo o seu orçamento em mãos, em forma de peças, para poder voltar lá na MF e colocar o seu carro para funcionar. Isso aí, você não precisa de água aí para sobreviver, o seu carro também precisa de óleo para toda a lubrificação. Então, para carro, moto, caminhão, a casa do óleo. Então já aproveita e já vá conhecer e comprar os produtos disponíveis na loja. Fim de ano chegando, verão chegando, esse calor, né? E o que a gente gosta no calor? De sacolé, não é? Então, eu vou dar uma super dica para vocês. O geladinho da Dressa, gente, é maravilhoso. Lá você encontra tradicional, o trufado, o gourmet e detalhe. Se você tem algum evento para fazer e quer dar sacolé de brinde, ela faz mini sacolé, gente. Então já não perde tempo. Bota esse diferencial aí no seu evento. Você quer fazer um trabalho personalizado aí para sua empresa, uniforme, ó, caneca, igual essa daqui do podcast. E para sua festa, para o seu evento, para capoeira, para o pessoal da academia, é só você chamar Confecção dos Amigos, tá? Ele vai colocar lá a sua marca da melhor forma, com a sua paleta, tudo organizadinho, do jeito que vai ficar muito bem aí para você. E olha só, você que gosta de compor seu look, um look não é um look completo se não tiver acessórios. Então, já procura a Freita Acessórios, que lá você vai encontrar semi-joias de qualidade, relógios femininos e masculinos, para você compor o seu look assim e dar, né, aquele up de respeito. Então, nós agradecemos a Helena mais uma vez. Obrigada, gente. E encerramos aqui mais um episódio para você. E você que quer participar aqui, ó, não esquece. É esse @ aqui, ó, para ser entrevistado ou participar como patrocinador do nosso projeto, tá? Então, bye bye e até o próximo vídeo. Tchau!